Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vamos continuar com o terceiro vídeo da série do game completo 3D. Vamos fazer para mobile. Então se você não viu o anúncio do vídeo, assiste aqui, vou deixar um card aqui em cima. E se você não assistiu os dois últimos vídeos, também você não vai conseguir acompanhar, então assiste lá e depois vem para esse terceiro vídeo. Deixa aquele like e bora pro vídeo. Bom, a gente parou aqui no level 1. Como eu falei, a gente vai fazer o jogador. O jogador, o modelo dele tá aqui, Models, GoBot. Vamos clicar duas vezes aqui. E aí eu quero fazer duas coisas. A gente tem que colocar algumas animações em loop. A gente tem que colocar o loop aqui. Primeiro loop é do run. Tem que colocar ó, settings, loop linear. E aí se apertar um play, ele vai ficar correndo para sempre. O idle também tá, que é o parado. Tem que ter um loop para ele ficar se mexendo também. Se você quiser usar o walk também, então bota no walk. Mas a gente não vai usar o walk nessa série. E aí o outro detalhe é sobre o tamanho dele. Então eu vou clicar aqui na cena que ele gera e vou colocar aqui ó, root scale 0.05, porque aí ele vai ficar num tamanho bom para os nossos tiles que tem 1 metro por 1 metro na medida do Godot. E aí vou dar um reimport, tá? Não esquece do reimport, senão vocês vão perder tudo que vocês fizeram. E aí sim, eu vou fazer o nosso jogador, tá? Eu vou colocar aqui Character Body 3D, que vai ser o nó do jogador mesmo. Vou dar um nome de player, vou dar um Command S na pasta shared, né? Porque sim. E aí eu vou criar um novo nó chamado de skin. Por quê? Esse nó vai ser responsável por coisas separadas. Ele vai ser responsável por carregar o nosso modelo, tá? O nosso modelo 3D, ele tá aqui. E aí ele vai ser responsável por controlar as animações que estão aqui dentro. Ele pegou essa cena e a gente botou para cá. E aí para a gente poder editar, na verdade acessar as animações, é só clicar aqui ó, Editable Children. E aqui está o Animation Player. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou mudar aqui para Idle. Vou salvar, Shared mesmo, Skin, a gente sabe o que é. E aí a segunda coisa que eu vou fazer é adicionar um script para as animações. Eu vou salvar aqui mesmo. Eu vou criar um redvar da animação e vou referenciar ela aqui, tá? Então a gente tem acesso às animações que vieram lá do Blender, provavelmente. E eu vou fazer 4 funçõezinhas. Uma que chama jump. E aí eu vou fazer anim.play. E é jump com letra maiúscula, tá? Tá tudo aqui, tem que fazer igualzinho tá escrito aqui. Eu vou copiar e colar isso 4 vezes. 3 vezes, na verdade, né? E aí eu vou colocar fall. E fall com letra maiúscula. O run eu vou dar o nome de move. E o idle, que é o em repouso. E aí eu vou salvar. E aí eu posso voltar aqui para o 3D. Eu posso fechar isso aqui e importar aqui. Eu vou pegar o skin e adicionar como child. Esse nó do Character Body 3D ele vai ser responsável por algumas coisas. Lógico que é, primeiramente, o script do Character Body 3D. Volta aqui. E também ele vai ter um nó 3D que eu vou chamar de Gimbal. Se você não sabe o que é Gimbal, procura aí Blender Gimbal ou qualquer outro software Gimbal. Ele é um eixo independente do nosso modelo para a gente poder fazer a lógica da câmera. E aí, como eu acabei de falar, dentro do Gimbal vai ter uma câmera 3D. Nossa câmera vai ficar dentro do nosso personagem, a gente vai andar e a câmera vai seguir o personagem. Eu vou colocar alguns valores aqui no transform da câmera. O Y é a altura, eu vou botar aqui 1.5. O Z eu vou botar 3.2 mais ou menos, tá? Então a câmera tá para ele. Aí tem que dar um ângulo para baixo, botar -8 no X. E aí se você apertar Preview, você vai ver o bonequinho lá, né, como a câmera tá olhando para ele. E aí, por último, a gente tem que adicionar a colisão. Então, adicionar uma colisão shape. No colisão shape eu vou dar uma cápsula para ele. E aí eu vou ajeitar a cápsula aqui para ficar direitinho no nosso robozinho. Ajeita direitinho, o mais importante é o pé dele ficar perto do chão. Pra ele não ficar flutuando, ó, tá vendo? Tá bem rente ao chão. Não tá perfeito, mas tá bom. Vou salvar. Eu vou botar ele lá, pra ele dar um rolê. Isso porque eu escolhi o template, tá? Então o template, se usar setinhas aqui, teoricamente vai funcionar. Vou voltar no meu level 1, 3D. E vou dar aqui, ó, player. Então eu boto ele mais pra cima. E aí se eu der um play... Tá bem escuro, que a gente ainda não fez a luz, mas estamos aqui ó, com o nosso amiguinho aqui, dando um rolezão no nosso level.
E o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar a luz. Então eu vou dar um mais aqui, ó. Direction Line. Esse aqui, ó. Ponto de luz direcional. Eu vou botar ele para cima pra gente ver aqui, ó. E aí tem a seta indicando para onde que a luz está apontando. Então eu vou botar ele mais para cima. Aqui. Girar a luz para cá. Vamos testar bonitinho. Tá, e o jogo tá bem claro, tem bastante luz aqui, mas depois a gente ajeita essa questão da luz. E aí o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse ponto de luz também como uma cena na pasta de compartilhado, para eu poder adicionar nos outros levels. Não ajeitei nível de luz nem nada, mas já temos o básico do joguinho já funcionando. E eu vou acabar esse vídeo por aqui, para não ficar muito comprido. Então já deixa aquele like se você gostou do vídeo. Comenta se você tem dúvida ou se você conseguiu fazer até aqui. Se você comentar ajuda o vídeo também. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.